Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, sempre no domingo, na oitava de Natal, celebra-se em toda a igreja esta festa da Sagrada Família. Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José. Nós temos a graça de termos como nossos padroeiros a Sagrada Família. Mas a pergunta que faço neste domingo: temos vivido sob o exemplo da Sagrada Família? Temos procurado com que nossas famílias sejam uma réplica, uma reprodução do modelo mais perfeito de família, Jesus, Maria e José? A palavra de Deus, no livro do Eclesiástico, nos recorda a autoridade dos pais sobre os filhos e nos recorda, como filhos, o dever de amar, respeitar, cuidar nossos pais. Diz a palavra de Deus: meu filho, ampara teu pai na velhice, não lhes cause desgosto enquanto vive. Diz também que Deus honra o pai nos filhos. O pai, a mãe, a autoridade da mãe, são honrados na vida que levam os filhos. Hoje nós vivemos tempos diferentes, mas não muito diferentes desde o início da humanidade. Muitas vezes, com a desculpa de que vivemos tempos diferentes, nós aceitamos todo tipo de anormalidade, dizendo que é normal, quando queremos dizer comum. E nem tudo que é comum é aceitável por Deus. Nem tudo que parece-nos normal é aceitado por Deus. Nós vemos filhos que abandonam seus pais, nós vemos pais que abandonam seus filhos. E não falo aqui apenas do abandono físico, falo principalmente do abandono espiritual. Se nós formos aos nossos bairros, às nossas vilas, à nossa cidade, como muitas outras, o abandono espiritual é altíssimo. Encontramos, como padres, andando por nossos bairros e vilas, inúmeras crianças, jovens, adolescentes, adultos, que nunca sequer aprenderam de seus pais o mais básico da fé, o principal, o início, o princípio de tudo: fazer o sinal da cruz. Isso chama-se abandono espiritual, porque muitos pais dizem: ele que siga a religião que quiser quando grande. Ele não vai seguir religião nenhuma, será tão ruim quanto tu, que também não segue religião nenhuma, porque demonstra isso, porque não educa os filhos na fé. A palavra de Deus diz que quem honra seu pai terá alegria com seus próprios filhos. E nós vemos isso se repetir também pelo modo negativo. Aqueles que abandonaram seus pais serão também abandonados por seus filhos. Aqueles que preferiram ser pai e mãe de bicho e não de gente, estes também não os terão quem os cuide. A palavra de Deus nos recorda que quem respeita a sua mãe é como quem ajunta tesouros. Nossos pais são perfeitos? É claro que não. Ninguém venha me dizer que seu pai e sua mãe já são modelo de perfeição, porque senão já seriam santos. Mas também entre pais e mães ruins, ou em muitos casos péssimos, também a estes devemos respeitar e amar e honrar. É o que nos manda, ordena a lei de Deus. Porque aquilo que fizermos aos nossos pais, nossos filhos farão conosco. E a graça de Deus, que quer estar em nossa vida, Deus que se fez menino para não nos assustar, para ser terno conosco, este Senhor Deus escolheu nascer de uma família. Ele poderia ter vindo já como adulto, ele é Deus, ele poderia ter vindo como quisesse, mas ele escolheu estar, viver, conviver, sofrer, amar, servir
em uma família. Nos nossos tempos, que não são diferentes dos outros, mas são certamente piores do que outros, em nossos tempos nós vemos todo tipo de ataque à família. Em muitos casos em que os sacerdotes tiveram que fazer exorcismos, eles nos relatam que o demônio quer atacar duas coisas para destruir a fé e destruir o mundo, com o ódio que ele tem do ser humano por causa que o ser humano é a criatura mais amada de Deus. Destruir a infância, a pureza da infância e destruir as famílias. E ele está conseguindo sua obra, graças aos cristãos mornos, aos cristãos que não vivem a sua fé. O demônio também tem seus emissários. Muitos trabalham de graça para o demônio sem saber. E por isso a palavra de Deus nos ilumina para sabermos o que é uma família. O que é que homem e mulher, porque só homem e mulher podem constituir uma família. O que um homem e uma mulher prometem no dia do seu casamento. Fidelidade estrita um ao outro. Viver neste amor exclusivo um ao outro. Receber todos e tantos quantos filhos Deus enviar e educá-los na fé. Sem isso, a não ser casos em que não possam ter filhos, não temos uma família. Temos uma união de dois. Até pode ser sacramentada, mas aqui o nosso modelo é a Sagrada Família de Nazaré. Nós temos tantas famílias entre nós que procuram viver segundo a lei de Deus. E esta lei de Deus, como nos ensina também o apóstolo Paulo, nos pede que nós estejamos revestidos sinceramente de misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente. Sem isso, não há uma família. Sem o perdão em casa, um ao outro, não há família. Sem bondade, sem misericórdia para com o outro, sem humildade, sem mansidão, sem paciência, não se constrói uma família. E por isso vemos tantos que construíram uma família de acordo com a lei de Deus, os sacramentos, e depois foram degringolando, foram perdendo as peças pelo caminho. E hoje já lá em casa, já ninguém conversa, já ninguém convive. A rainha do lar não é a mãe, é a televisão. O rei do lar não é o pai, é o celular, é o tablet. Já cada um come num canto, já cada um faz o que quer, e já não se vive mais como família, um amontoado de gente que já não é mais família. E portanto, este amor que deve transbordar na família é aquilo que o apóstolo Paulo nos ensina como o vínculo da perfeição. O vínculo da perfeição. E é o vínculo da perfeição, o amor, é que nos prepara para um dia irmos também ao céu habitar com Deus, com a Sagrada Família. Diante da Sagrada Família, nós contemplamos uma escola de amor, uma escola de misericórdia, uma escola de proteção. Aqui recordemos, em tempos atuais, não só se ataca a família humana, as nossas famílias, mas também a Sagrada Família de Nazaré. Há aqueles que se dizem cristãos e dizem, mas Sagrada Família de Nazaré, coisa nenhuma, nunca foram família. José nunca casou com Nossa Senhora, ou como dizem, José nunca casou com Maria. Talvez queiram a certidão de casamento em alguma igreja. A ignorância religiosa de muitos que se dizem até mesmo cristãos vai dizer que este casamento de José e Maria não foi casamento. Talvez querem um documento no cartório. Esquecem que não existia cartório e que não existia a igreja ainda e que, portanto, não há certidão de casamento, nem registro no livro do casamento, mas que a prática entre os judeus era
do casamento com pelo menos um ano de noivado, no qual esposo e esposa ficavam cada um na sua casa. Depois de mais ou menos um ano, passavam a coabitar, a viver juntos. O que aconteceu no Santo Natal que celebramos? O Espírito Santo iluminou a humanidade, trazendo a luz que é o Senhor Jesus, fecundando a Virgem Maria. E então ela encontra-se grávida, ainda prometida como esposa de José. E o que diz São Mateus? José, seu esposo. José, seu esposo. É a palavra de Deus que diz que José era esposo de Maria. Portanto, Maria era esposa de José. José, seu esposo, não querendo difamá-la, porque sabendo que o filho não era naturalmente seu, ele recebe ordem de Deus para acolhê-la em sua casa, ou seja, recebê-la na prática como sua esposa. E a própria palavra de Deus diz: sim, ela é esposa de José, sim, José é esposo de Maria, portanto, são família. São Lucas também nos vai dizer, e nós ouvimos há poucos dias atrás, quando chega o decreto que todas as famílias se devem recensear, todas as pessoas devem se alistar, como se dizia. José, diz São Lucas, com sua esposa Maria, que estava grávida, vai para Belém para se registrar, para se alistar, com sua esposa Maria. São Lucas também vai nos recordar que a Sagrada Família cumpria as práticas religiosas, cumpria a sua religião de modo perfeito. Uma vez ao ano, como todas as famílias, ia até o Templo de Jerusalém. É óbvio que ia todo sábado à sinagoga. As sinagogas eram como que capelas. O templo era a grande matriz de todo o povo. Uma vez ao ano iam à matriz e todos os sábados à capela, à sinagoga, para rezarem. Ou seja, seus pais de São Lucas iam todos os anos a Jerusalém. E lá ocorreu que, voltando em uma destes momentos de ir a Jerusalém, o menino ficou no templo e seus pais perceberam, ou seja, a palavra de Deus nos diz que não só São José era reputado pelo povo como o pai de Jesus, mas o próprio Senhor Deus reconhece que José foi dado como pai a Jesus e era o pai legal de Jesus. Portanto, pai de Jesus, esposo de Maria, esposa de José, mãe de Jesus. Aqui também recordemos que quando o menino fica no templo e José volta na sua caravana e Maria na sua caravana para sua terra, percebem-se que o menino não está com eles, voltam ao templo, uma caminhada longa, voltam ao templo para buscá-lo. E o que diz Nossa Senhora, uma das mais belas palavras: eis que o teu pai, José, teu pai, e eu, Maria, aflitos te procurávamos. E o menino vai dizer: não sabiam que eu devo estar na casa de meu pai? Aqui, novamente, a palavra de Deus nos diz: eu, tua mãe, teu pai José, te procurávamos. Também nós queremos ter essa graça, que São José e Nossa Senhora nos procurem, nos busquem, que estejam na nossa casa, que nós façamos da nossa casa não mais uma casa, mas um lar, como o lar de Nazaré, onde algumas coisas temos e devemos aprender da assim chamada escola, na qual nosso Senhor Jesus Cristo foi aprender, a escola de Maria, a escola de José. Lá o menino Jesus aprendeu e também nós queremos aprender. Primeiramente, viver uma vida voltada para Deus. E lá, certamente, numa vida voltada para Deus, havia, como deve haver em nossa casa,
muitos momentos de silêncio. Muita gente diz: padre, eu chego em casa, é pior que estar na rua, é um inferno. É TV a todo barulho, é rádio a todo barulho, é tudo ligado, todos gritando, todos falando, ninguém se entende. Eu disse: realmente já está começando a viver o inferno, já é um gostinho do inferno. Então muda a tua vida, muda a tua família. Na tua casa, na minha casa, deve reinar aquele silêncio. Não quer dizer que devemos ficar mudos o dia inteiro, mas quando abrir a nossa boca, que seja para bendizer, não para amaldiçoar. Há certas casas em que desde manhã cedo a mãe ou o pai já estão chamando as crianças de danado. Danados são aqueles que vão para o inferno. Demônio, filho disso e filho daquilo. Como pode a bênção de Deus descer nessa casa? Nunca. Aí desce as bênçãos, se assim podemos dizer, do diabo. E aí já há um inferno preparado. Nossa casa deve ser um reflexo do nosso coração, e o nosso coração deve transbordar de amor, de perdão, de mansidão, de paciência, de suportar o outro. A gente que em casa briga até por um alfinete, briga até porque tal coisa está assim ou está assado, e briga do início ao fim. E se puder continuar sonhando brigando, vai continuar sonhando brigando, porque aquilo que fazemos durante o dia levamos até para a hora de dormir. Onde está a mansidão, a paciência, a caridade, a humildade, o perdão? Portanto, a Sagrada Família nos ensina também este silêncio que é necessário ter em nossas casas. Quantas vezes a gente passa em casas por aí em que a TV grita o tempo todo, a rádio grita o tempo todo, e a pessoa não tem um momento de silêncio. Seria bom, se está neste caso, procurar uma ajuda aqui, técnica e profissional, de um psicólogo. Uma pessoa que não consegue fazer silêncio tem algum problema. Primeiro, vá tentar buscar junto de Deus a conversão para o silêncio. Porque assim como o rádio e a TV, tem gente que passa o dia inteiro matraqueando e não consegue fazer o silêncio. É só no silêncio que nós ouvimos a Deus, não é no barulho. Deus não está no alarido, na gritaria, Ele está no silêncio, e é no silêncio que Ele nos fala. E a Sagrada Família de Nazaré nos ensina a reservar muitos momentos de silêncio. Ali naquele silêncio vai brotar também o diálogo entre nós. Ali naquele silêncio é quando pai, mãe e filhos vão se encontrar e vão poder falar um ao outro. É no silêncio, não é com a televisão como dona da casa, não é como os aparelhos eletrônicos como donos da casa. Ali não tem diálogo. Muitas vezes a gente chega em uma casa e o marido quer ver o seu programa e a mulher quer conversar, a esposa quer conversar, e ele diz: calha a boca porque eu quero ouvir a televisão. Ou seja, a televisão é mais importante que ela. E vice-versa. Também há aquelas comadres para o qual o Deus é a novela. E ai, se me tirarem da minha novela. Lamento informar, isso já não é mais uma família, é um ajuntamento de gente. Ainda é de gente, pode se tornar de bicho se continuar assim. Então a Sagrada Família também nos ensina a viver como cristãos, a viver tementes a Deus. Não é possível que em nossas casas não haja um momento para a família reunir-se e rezar juntos. Não é possível. Nossos pais e nossos avós fizeram isso. Qual é a desculpa que vamos dar a Deus de dizer não temos tempo para rezar juntos? Não temos tempo. Nós não vivemos o ano litúrgico, nós nem sabemos o que se celebra hoje. E chega domingo, uns pegam suas cadeiras, outros pegam seu chimarrão, outros pegam seus celulares e vão cada um para o seu canto. E nem no domingo as famílias que se dizem do povo de Deus vão à igreja, nem no domingo, que é ao menos o domingo. E aí, que tipo de gente estamos deixando para o mundo? Que tipo de gente estamos deixando para a igreja? Que tipo de cristãos estamos formando? Cada um no seu canto.
Um reza, os outros não rezam. E quando um reza e os outros não rezam, acaba que até aquele que reza acaba desistindo. Por quê? Porque crê muitas vezes que é no seu esforço que vai mudar. E não, é na graça de Deus. Por isso eu sempre recomendo, na tua família não rezam, reza a tua parte e reza a parte deles. Não basta rezar por eles, rezar a tua parte e a parte deles. A escola de São José e da Virgem Maria nos ensinam o sacrifício que pai e mãe fazem por filho, o sacrifício que filhos também fazem por seus pais, o sacrifício do amor, o sacrifício da penitência. Também a Sagrada Família nos ensina o valor do trabalho. O trabalho é uma das ferramentas para nos santificarmos. Quantas vezes vemos famílias nas quais o esposo trabalha, a esposa não precisa trabalhar, mas que a esposa, que deveria ser o esteio da família, se perde, porque ao invés de cultivar a fé da família e educar as crianças no lar, se perde de diversos modos. Então, ter a esposa em casa e o esposo apenas trabalhando não é garantia de nada, se a esposa não for esta videira bem fecunda, do qual nos falou o Salmo. Essa esposa bem fecunda que alimenta seus filhos, não só com o pão material, mas com o pão da Palavra de Deus, que os alimenta na prática religiosa. O ideal seria que cada esposa pudesse permanecer em casa e educar seus filhos, educar a família, ser o esteio. Nós sabemos que hoje, depois de muitas revoluções, o desejo de muitas mulheres, não só esposas, é trabalhar para ter o seu. Muito bem, é um desejo legítimo. Mas o que vale mais? Educar os filhos na fé cristã, prepará-los para serem dignos filhos de Deus, ou cada um viver do seu, para si e para nada mais? Portanto, a Sagrada Família também nos ensina esta lição de trabalho. O trabalho é um meio, não é um fim. O trabalho é um meio, e todos os meios dos quais o cristão se serve devem levá-lo à santificação. Portanto, o meu trabalho deve me levar a me santificar. Meu trabalho não deve me levar a ser grande aos olhos do mundo. O meu trabalho não pode ser o meu Deus. Quantas vezes, e eu digo isso tristemente, vamos fazer uma encomendação e pergunta-se, no caso ali do pai de família, o que fazia, o que deixou de bom? Ele trabalhava muito, quase não tinha tempo para a gente. Então perdeu tudo, perdeu absolutamente tudo, porque ficou preocupado apenas em encher a barriga, ou encher os cofres, ou ter bens materiais, e perdeu o principal, perdeu suas crianças crescendo, perdeu o amor de sua esposa, perdeu tudo, porque o seu Deus era o trabalho. Recordemos, irmãos e irmãs, o trabalho é um meio, não é um fim, e deve ser meio de santificação. Não podemos, portanto, ser escravizados nem pelo trabalho, nem por nada deste mundo, que nos afaste do nosso dever de Estado. Cada um tem o seu dever de Estado, como filho, como esposo, como esposa, como família, como sacerdote, e que deve procurar cumpri-lo bem. Sagrada Família de Nazaré, se nós meditarmos no modo como viveu, o que nos diz a Palavra de Deus, então poderemos dizer, queremos ser também assim. É possível? Sim, com a graça de Deus. Sem a graça de Deus, podemos ter um palácio, podemos ter riquezas, podemos ter muita coisa, mas não alcançaremos ser minimamente uma família santa. O Senhor quer famílias santas. Nestes últimos dias, procuremos, portanto, reconciliar-nos com Deus e reconciliar-nos também como família. Logo mais, à noite, neste dia 31, muitos vão
estourar suas champanhes, fazer suas festas, soltar seus fogos, dar aquele sorrisinho amarelinho e dizer feliz 2018, até para aquele parente, aquele familiar com quem ainda não está reconciliado. Vai chegar o novo ano e vai continuar brigado. Será tudo falso, porque não será embalado, não será adornado pelos dons da caridade, da mansidão, da prudência, do perdão. Sem o perdão não é possível viver em família. Sem o perdão não é possível viver em família. Portanto, aproveitemos também esse último dia do ano para reconciliar-nos uns com os outros, pedir perdão, não esperar que o outro peça. Pedir perdão. Santo Padre, o Papa João Paulo II dizia: quem dá o perdão recebe a paz. Quem dá o perdão recebe a paz. Portanto, reconciliar-nos uns com os outros, mas principalmente reconciliar-nos com Deus, sem o qual não há graça e não há bênção em nossa vida e em nossa família. Que a Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria, José, nos ensinem, nos tomem pela mão, protejam nossas famílias, façam de nós uma família segundo o seu modelo. Que assim o Senhor nos permita. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja